Vamos lá, pessoal, de volta aqui para a gente terminar de falarmos sobre coligações, certo? Agora algumas regrinhas mais decoradas, mais chatas, tá? Então vamos lá. Algumas características importantes que, vez por outra, caem em prova, que não são muito usuais para a gente que milita mesmo na justiça eleitoral, mas que são detalhes técnicos importantes, principalmente para provas. Então olha só aí na sua lousa. Chapa da coligação. Quaisquer candidatos filiados aos partidos políticos. Então vejam só. Se eu vou formar uma chapa para... Quando eu falo chapa, gente, é candidatura de cargo majoritário. Então, eu tenho senador com os respectivos suplentes, eu tenho prefeito com o seu vice, governador e vice, presidente e vice, é uma chapa. Se a coligação vai lançar uma chapa, é claro que eu posso ter um candidato de um partido, o outro de outro partido. Mas isso é obrigado, professor? Não. Eu poderia ter uma coligação formada por 15 partidos, por exemplo, e o candidato a prefeito ser de um partido e o vice do mesmo partido, não teria problema nenhum, desde que isso seja deliberado, não é? Então tem que haver a convenção e tem que se deliberar que os candidatos serão aqueles, tá bom? Tem que haver o consenso entre os partidos coligados para lançarem os determinados candidatos no seu interesse, tá bom? Agora, normalmente você tem uma coligação, você tem candidatos sendo indicados de partidos diferentes, normalmente é assim que acontece. Então, o partido A é o candidato a vice, joga o candidato a vice, o partido B, o partido A lança o candidato a titular e o partido B lança o candidato a vice. Então, isso é normal e comum. Quando você precisar substituir o candidato, a gente vai falar ainda de substituição de candidato, mas se você teve uma chapa formada por partidos diferentes e deseja, por exemplo, substituir um candidato, isso é possível? É possível. Então, eu vou falar isso depois, é melhor. Vou falar do caso do Eduardo Campos e tal, porque aí a gente já mata essa charada. Mas eu vou adiantar, porque eu já comecei a falar para não perder o fio da meada, né? É possível, sim, você substituir e a preferência do partido que perdeu aquela pessoa. Então, sei lá, o Eduardo Campos morreu durante a campanha. Então, havia uma coligação em torno da candidatura do Eduardo Campos pelo PSB. Então, havia necessidade da coligação escolher o substituto. A coligação iria escolher o substituto. A preferência na escolha do substituto recai sobre o partido que já tinha o candidato. Então, sei lá, eu não lembro qual era a coligação do PSB, mas deviam ter uns 5 partidos, digamos assim, certo? Vamos colocar partido A, B, C, D e E, por exemplo. Então, nessa coligação, se o candidato fosse do partido A e esse candidato morre, na escolha do novo candidato, a preferência de indicação do nome vai para o partido A. Em regra, se ele não renunciar a essa preferência, o candidato que vai substituir tem que ser do partido A, salvo se ele renuncia a essa preferência, tá bom? O que mais? O pedido de registro de candidato vai ser dado pela própria coligação. Por quê? Porque a coligação funciona como se um partido político fosse. Então, na hora que é formada a coligação, essa coligação é que vai requerer o registro da candidatura. E quem é que representa essa coligação, certo? Eles vão ter que escolher um representante, tá? Normalmente, se escolhe um dos presidentes do partido político para ser o presidente da coligação, tá bom? E, na verdade, ele é chamado de representante da coligação, mas ele funciona como se fosse um presidente da coligação, tá bom? Ele é o manda-chuva. Ele que assina os atos, ele que representa a coligação perante a Justiça Eleitoral. Ele, por exemplo, vai assinar uma procuração, que vai assinar os atos em si, que vai assinar os documentos. Então, é ele que representa a coligação. Ele é escolhido pelos partidos que integram a coligação, tá bom? Ele funciona como se fosse um presidente de partido político. Mas essas coligações não precisam ser representadas apenas por um representante específico. A lei das eleições também prevê outras possibilidades de representação, que pode se dar por delegados e também pode se dar pelos presidentes dos partidos coligados. Então, o somatório desses presidentes, tá bom? Então, os presidentes unidos, eles representam aí a coligação, ou a maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção. Então, todo partido político tem seu presidente e tem também os seus diretores. Então, você pega a maioria dos diretores e reúne de todos os partidos políticos e eles podem sim deliberar, representar aquela coligação, tá bom? Para assinatura dos atos e etc. Esses delegados normalmente são credenciados perante a Justiça Eleitoral. Isso é muito perguntado em prova, então muito cuidado, tá? Eles mudam esses números. Quando tem número,
Simplesmente as bancas adoram perguntar, tá bom? Então decora aí o 345, tá? O 345. A da coligação, assim como o partido político também tem esse mesmo direito, tá? Os partidos políticos também credenciam delegados perante a Justiça Eleitoral. E aí credencia 3 perante o juiz eleitoral, 4 perante o TRE e 5 perante o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? A mesma coisa a coligação. A coligação registra, digamos assim, 3 delegados perante o juiz, 4 perante o TRE e 5 perante o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Então tá aqui na sua lousa, 5 TSE, 4 TRE, 3 juiz eleitoral. Nome das coligações. É engraçado isso, né? Porque na propaganda a gente escuta e não entende, né? Porque assim, coligação, né? Porque junta às vezes o nome das siglas todas dos partidos políticos. Eu tenho 2 formas, na verdade, de formar o nome da coligação. Eu vou dizer como é que normalmente acontece. Normalmente, para as candidaturas aos cargos majoritários, eles formam coligações com o que a gente chama de denominação. Eu dou um nome, uma frase àquela coligação. Então, coligação Avança Brasil, Muda Brasil, Melhora Brasil, Se Lasca Brasil, sei lá, enfim, uma coligação, um nome. Se Lasca Brasil acho que não dava não, mas enfim. Eu boto um nome, uma denominação para a minha coligação. E a outra alternativa que eu tenho é juntar as siglas dos partidos políticos que estão ali se coligando. Normalmente, as candidaturas dos cargos proporcionais se utilizam dessa forma. Então, coligação PT, PMDB, PMDB, sei lá, PT, PMDB, PSB, sei lá, enfim, não sei que partido, PA, PB, PC, melhor do que falar o nome de partido aqui, né? Então, pode ser uma denominação, como pode ser a junção das siglas dos partidos que compõem, tá bom? Essa besteirinha aqui também é muito perguntada em prova, essa besteira é extremamente perguntada em prova, tá bom? O nome da coligação, se for dado uma denominação, tá? Se for dada uma denominação, essa denominação não pode coincidir, não pode incluir ou fazer qualquer referência a nome ou número de um candidato. Então, coligação vote 13, tá errado. Coligação vote fulano de tal, tá errado. Coligação, enfim, Beltraninha, fulaninha, enfim. Nem que se fale ali do nome do partido também. Se eu usar o nome do partido até pode, porque eu posso juntar as siglas, tá? Não tem problema em relação a usar o nome do partido. Mas eu não posso usar também a palavra voto, tá bom? Então eu não posso pedir voto nem para o partido nem para o candidato. Tá aí também, não tá? Tá. Não pode pedir voto a partido ou candidato. Então eu não posso. Vote fulano, coligação vote fulano. Ou coligação fulano também não poderia. Não posso ter referência ao nome do candidato. Coligação do fulano, coligação do 13, coligação do 45. Não dá. Eu acho até que é besteira isso, né? Porque afinal, para cargo majoritário eu não veria problema nenhum em ter isso. Mas para cargo proporcional você complica, né? Então, se eu tenho uma coligação para cargo proporcional, de fato, não faz sentido você pedir voto para um determinado partido específico ou para um candidato específico, enfim, nessas circunstâncias específicas. Mas para um candidato majoritário eu não veria problema nenhum em eu ter coligação vote 13, coligação vote fulano de tal. Eu não vejo problema não. Mas a legislação veda genericamente. Se veda genericamente, serve tanto para as coligações no âmbito majoritário, como também serve para as coligações no âmbito proporcional. Eu coloquei aqui só como um adendo, tá? Mas a gente vai voltar a falar disso na época das aulas sobre propaganda. Inclusive, quando eu estou falando de propaganda, eu sempre trago exemplos de propagandas na prática mesmo, para que você possa visualizar aquilo que a gente está aqui discutindo. E às vezes eu até uso propagandas erradas para a gente fazer meio que um joguinho dos 7 erros, né? Onde é que tem um erro aqui nessa propaganda, tá? Enfim, é importante que a gente faça isso para que você possa fixar com mais facilidade. Então, eu só estou adiantando isso porque é importante você saber como é que se apresenta o nome da coligação numa propaganda, por exemplo, num panfleto, num santinho que você recebe, tá? A regra é específica para a apresentação do nome da coligação no santinho, no material publicitário daquela campanha eleitoral, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso novamente quando estivermos falando sobre propaganda. Então, como é que se dá esse nome? Veja só, se a eleição é majoritária, ou seja, senador, prefeito, governador e presidente, eu tenho que constar lá no santinho a denominação, seria, sei lá, coligação Avança Brasil. E também tenho que citar todos os partidos que entregam essa coligação. Isso na propaganda, tá bom? O nome da coligação é esse aqui, ó.
O nome da coligação é esse, o nome é esse. Mas eu preciso constar na propaganda o nome de todas as legendas, tá bom? Então você tem lá, sei lá, coligação avança. Aí embaixo, normalmente você tem lá, PA, PB, em parênteses, né? PA, PB, PC, PD, enfim. E por aí vai, tá bom? Coligação avança e bota aqui embaixo na propaganda PA, PB, PC, PD. A gente vai trazer propagandas de verdade aqui. Não quero fazer propaganda de ninguém, mas eu peguei algumas coisas que eu joguei no Google para procurar propaganda, errado ou não, peguei. E a gente vai utilizar aqui para discutir isso lá na frente ainda, tá bom? Ainda falta aula para a gente chegar no tema propaganda eleitoral. Na propaganda proporcional, dos cargos proporcionais, se o partido estiver coligado, tá bom? Isso aqui a regra é diferente se não houver coligação. Não vou falar da outra regra não. A gente vai falar na aula própria. Essa regrinha aqui é só para quando tem coligação. Quando tem coligação, você tem normalmente uma coligação menor para partido quando é candidatura proporcional, né? Então, é importante você saber a legenda, porque você pode votar na legenda. Na hora que eu tenho coligação avança, por exemplo, imagina que o candidato é do PA, mas não necessariamente eu sei que o candidato é do PA, entendeu? Indiretamente eu sei porque é do nome do partido que está ali no meio, do número do partido e tal. Indiretamente eu acabo sabendo, mas na propaganda, não aparece que o candidato é do partido X ou Y não, tá bom? Na propaganda aparece lá o nome da coligação e os partidos que integram essa coligação. É interessante, né? Por quê? Porque você vota no candidato na eleição majoritária. Agora, na eleição proporcional, você vota no candidato ou na legenda. Você pode votar no próprio partido. Então é importante que conste a legenda obrigatoriamente. Isso aqui é a regra de obrigatoriedade. Não estou dizendo que não pode aparecer o nome do partido especificamente. Pode. Mas, no mínimo, tem que ser apresentado na propaganda o nome da coligação e os partidos que a integram, tá bom? E, no mínimo, tem que se apresentar na propaganda dos cargos proporcionais, vereador, deputados, né? O nome da legenda e o nome da coligação. Então, normalmente, sei lá, tem assim, o cara é candidato pelo partido A. Aí, embaixo tem PA. Eu não sei por que eu quero fazer um P como se fosse um B. Estou ficando doido. Vou apagar aqui. PA, PB. Então, assim, o cara é do partido A, mas a coligação dele é PA-PB. O nome da coligação é PA-PB. Não tem problema nenhum. A gente acabou de falar que pode ser o nome da coligação a junção das respectivas siglas, tá bom? Isso aqui só serve para propaganda eleitoral, tá? Depois a gente vai falar, repito, sobre esse assunto. A coligação a gente já falou aqui, vamos só reiterar e entrar num detalhe. O partido político, ele funciona na justiça eleitoral como pessoa jurídica, atua normalmente, e a coligação da mesma forma, ela tem as mesmas características, as mesmas funções, atua na mesma intensidade que um partido político, tá bom? Agora, a coligação é formada por vários ou por alguns partidos políticos. E, em tese, se eu admito formar uma coligação, eu sou um partido político e admitir formar uma coligação, me coligar com outros partidos, em tese, diante desta circunstância, eu já não mais posso atuar sozinho perante a Justiça Eleitoral. Se o partido A se coligou com o partido B, com o partido C e com o partido D, e formou a coligação União Brasil, por exemplo, é a União Brasil, a coligação União Brasil, que vai postular tudo que for necessário perante a Justiça Eleitoral. O partido A já não pode diretamente fazer nada perante a Justiça Eleitoral. Tudo que ele precisar requerer, ele vai ter que fazê-lo perante a Justiça Eleitoral por intermédio da coligação. É a coligação que passa a funcionar. É como se ele estivesse fundido com aqueles outros partidos, formando ali um bloco partidário específico e uniforme, tá bom? Muito bem. Agora, é claro que isso tem exceção. E isso já era previsto na jurisprudência, a reforma eleitoral de 2009 colocou dentro da legislação. Para ficar ainda mais claro, a jurisprudência já previa e a reforma eleitoral de 2009 colocou isso dentro da lei das eleições. O que, professor? O seguinte, ora, de repente, você está querendo discutir a própria formação da coligação. Imagina que houve uma nulidade qualquer, algum tipo de atropelo, algum tipo de mal-entendido na própria formação da coligação. Então imagina que eu quero discutir não o processo eleitoral em si, não nenhum assunto que a coligação diretamente deveria discutir. Eu quero discutir a própria validade jurídica da coligação. Então a coligação jamais poderia ingressar com ação contra ela mesma.
Já pensou uma putaria dessa, um negócio desse? Não dá, né? A coligação não pode ser autor e réu ao mesmo tempo, tá bom? Então, se eu estou querendo discutir a formação, a validade jurídica da coligação, aí sim, eu posso ter o partido político ingressando individualmente para buscar eventual direito que lhe assista, tá bom? Agora, a legislação, a jurisprudência não tratava disso especificamente, aí a legislação foi e estabeleceu um prazo para que também não haja a insegurança jurídica, tá bom? Então aqui, ó, eu posso discutir, ó, de forma isolada e questionar a validade da coligação. Agora, para eu fazer isso, eu preciso usar da minha ação entre a data da convenção e o termo final, a data final do prazo para impugnação do registro de candidatura. Qual é a data, professor? Bem, não tem como a gente saber. Por que não tem como saber? Qual é essa data aqui? Eu não sei te dizer hoje qual é essa data, porque a gente não tem como precisar, porque varia de eleição para eleição. O que a gente sabe é o seguinte: até o dia 5 de julho, você requer o registro de candidatura, correto? Requer o registro. Recebido requerimentos, a Justiça Eleitoral, né, ela publica listas. Há essa publicação, tá bom? Das listas contendo o nome daqueles que tiveram seu requerimento feito perante a Justiça Eleitoral, o requerimento de registro de candidatura. Da publicação dessas listas, que publicizam, digamos assim, o nome das pessoas que requereram o registro de candidatura, que tiveram o registro de candidatura requerido, da publicação dessa lista você tem um prazo de 5 dias para apresentar a ação de impugnação a registro de candidatura. Por que não dá para precisar qual é a data final? Porque eu não sei qual é a data da publicação. A data da publicação ela pode divergir, tá bom? Até também pode acontecer sei lá, de ter algum candidato remanescente, ter algum problema dessa natureza. Mas o fato é que se eu publico uma lista e o prazo conta a partir dessa publicação da lista, eu não tenho como dizer qual é a data, porque a data da publicação da lista não é definida, entendeu? A data da publicação da lista não está definida na legislação. Então, você vai ter 5 dias para propor a ação de impugnação de registro de candidatura. Então, o prazo para eu discutir a validade da coligação encerra no 5º dia, tá? Após a publicação das listas contendo o nome daqueles que tiveram seus requerimentos de registro de candidatura formulados perante a Justiça Eleitoral. Tá claro isso, gente? Vamos para frente, ó. Vamos agora falar do tema mais interessante, que é o número de candidatos e reserva de vagas. Olha isso daqui, olha todo esse sistemazinho do artigo 1º até o artigo 16, hoje até o artigo 16b, o 16b é uma inclusão da Lei 12.891, esses artigozinhos aí são campeões de prova, tá bom? Eu diria até que na temática das eleições são os temas mais cobrados em prova. Inclusive, eu acho que em 99% dos concursos dos TREs, em 99% dos concursos TRE, está no edital esse tema. Tá? Às vezes para nível médio e superior, às vezes só para superior, mas é um tema que sempre vai estar no seu edital, tá bom? Esse negócio do número de vagas é muito perguntado porque gera conflito e confusão na interpretação às vezes, tá? E muita gente acaba confundindo, porque os números são diferentes quando eu tenho ali um partido concorrendo isoladamente e um partido concorrendo por meio de uma coligação. Então, os números mudam. E os números podem mudar também se eu estiver em um estado com mais de 20 deputados federais ou com até 20 deputados federais. Então, é uma regrinha chata e isso acaba dificultando a elaboração das questões. Dificultando a resolução das questões, porque elaborar é fácil, né, gente? Difícil é resolver o diabo dessas questões, tá bom? Então, vamos falar que reserva de vagas aqui em relação à paridade de gênero, que não temos hoje a paridade de gênero, é um problema que está sendo enfrentado agora pelo pessoal que está discutindo a reforma política. Então, existe um projeto para que haja implementação da paridade plena de gênero, 50% para mulheres, 50% para homens, as vagas lá no Congresso, enfim, as vagas nas câmaras municipais, as vagas nas assembleias legislativas, nos cargos proporcionais. Hoje é 30-70, né? Eu tenho que registrar 30% de um sexo, 70% de um outro sexo, tá?
Mas vamos já falar sobre esses assuntos aqui com detalhes. Então, olha só, isso aqui, gente, presta muita atenção, porque é extremamente cobrado em prova, tá? Presta muito, olha, não descura isso daqui, ó. Se eu estou falando de cargos proporcionais, tá bom? O majoritário é muito fácil, porque o majoritário é o titular e o vice. E o senador é o senador e dois suplentes, né? Então, não tem dificuldade nenhuma lá no majoritário. A dificuldade, onde cai mais, é proporcional. Bom, cargos do proporcional. Então, vamos lá. Se eu estou aqui, ó, eu estou falando de partido isolado. Se o partido está concorrendo isoladamente, o partido que concorre isoladamente pode lançar até 150%, pode lançar candidatos em até 150% do número de vagas. Eu vou dar um exemplozinho bem para ficar fácil para você. Então imagina vereador, tá bom? Cargo de vereador. Imagina que tenha 10 cadeiras, 10. Agora, se tem 10 cadeiras, 10 vagas para a Câmara Municipal, o partido pode lançar até 15 candidatos. São 150% do número de vagas. Se o partido fez uma coligação, não é o partido mais que promove o registro de candidatura, não é mesmo? Se o partido formou a coligação, é a coligação que vai lançar candidatos. Se foi formada a coligação, meus amigos, esta coligação lança até o dobro, tá bom? Então, no nosso exemplo, ó, se tinham 10 vagas, a coligação lança 20. Agora, outro detalhe é que esses números aqui, ó, é até. O partido não está obrigado a lançar 15 candidatos. Nem a coligação estaria obrigada a lançar 20, ela pode lançar 10, 7, 5, um candidato, não tem problema nenhum. Depois ela pode preencher essas vagas que ela tinha direito depois. Ela pode requerer o que a gente chama de requerimento de registro de candidatura dos remanescentes, dos candidatos que não foram escolhidos em convenção, não precisa também ser escolhido em convenção, tá bom? Sei lá, o partido tem direito a lançar 15 candidatos, por exemplo. Lançou 5. Mas ele teria direito a 15, mas ele lançou 5. Ele requereu o registro de candidatura de 5. Beleza? Beleza. E aí imagine os senhores e as senhoras que ele ainda tem direito a lançar 10 candidatos. Ele pode lançar? Pode. Desde que ele faça o requerimento de registro de candidatura até 60 dias antes do pleito. Essas pessoas não precisam passar pela convenção? Não. É outra falha do nosso sistema, tá bom? Era em tese para se reunir outra convenção para escolher quem vão ser os candidatos remanescentes. Mas não há essa escolha, tá bom? Os candidatos remanescentes simplesmente são escolhidos pela diretoria do partido, pelo órgão nacional, normalmente. São escolhidos e lançados, simplesmente, independentemente de terem ou não participado de uma convenção partidária. É meio danado um negócio desse, né? Agora, qual é a regrinha que pega na hora da prática? Nos meus cursos de questões eu faço um monte de questão sobre isso daqui, porque eu sei que pega mesmo e que confunde, tá? Então, muito cuidado com isso que eu vou falar aos senhores. Se o Estado possui até 20 deputados federais, eu não coloquei aqui, coloquei. Já falo aqui, ó. Se o Estado tem até 20 deputados federais, até 20, para os cargos de deputado estadual e federal, para os dois, eu levo em referência deputado federal. A quantidade de deputado federal é a minha referência. Mas essa regra se aplica para as candidaturas aos cargos de deputado estadual, federal, eu não coloquei aqui, mas também se aplica a distrital, tá bom? Distrital. Federal, estadual e distrital. Assim tem sido o entendimento. Então vejam só, se o Estado possuir até 20 deputados federais, eu acho que o Distrito Federal possui mais de 20, então acaba que não se aplica para ele, tá? Mas se tivesse até 20 deputados federais, se aplicaria esta regra. A regra muda. Qual é a regra agora? O partido lança até o dobro de candidatos. Então, se o Estado possuir, isso aqui é questão de prova, várias questões perguntam essa mesma besteira. O Estado possui 10 deputados federais. Nesse caso, o partido político poderá lançar até 20 candidatos a deputado federal. Certo ou errado? Certo, certo. Ele acha que você decorou só essa regrinha aqui, ó. Você tem que estar esperto, você tem que saber, se o Estado tem até 20 deputados federais, ou seja, 10 é menos que 20, pô. 10 é menos que 20. Então, se o Estado tem 10 deputados federais, aplica a regra 2. Na regra 2, o partido pode lançar até o dobro do número de cadeiras. E se o partido estiver coligado, ele lança até o triplo. A coligação lança até o triplo. É essa regra que pega mais na hora do concurso. Por quê? Eu sei que muita gente tem explicado isso errado, às vezes, aos alunos, e muita gente tem explicado isso em até livros de forma equivocada. Então, muito cuidado
não pegue qualquer livro para estudar. Se não for de autor conhecido, muito cuidado, tá bom? Até dos autores conhecidos tem que ter cuidado. Por quê? Quando você vai para a legislação, se diz o seguinte, a coligação acrescerá 50% no número de candidatos, tá? Nos estados onde tem até 20 deputados federais. Quando você leu acresce 50% sobre os 200, o entendimento doutrinário da justiça eleitoral e o que prevalece na prática é uma regra matemática muito simples. Quanto é 50% de 200%? A metade, não? A metade de 200 é quanto? 100%. Então eu acresço 100% sobre 200, porque eu acresço 50% do número total. Então se o partido, por exemplo, se são 10 deputados federais, muito bem. O partido poderia lançar quantos candidatos a deputado federal? 20. O partido poderia lançar até 20 deputados federais. Se ele formou coligação, você acrescenta esse número 50%. Quanto é 50% de 20? 10. Então, a coligação poderia lançar quantos candidatos? 30. Ora, ou seja, a coligação ela lança o triplo, 10 vezes 3 dá 30, tá bom? Muita gente fala aí, eu já ouvi isso aí, já vi até a apostila de concurso falando isso, em 250%, tá errado, é 300%, é o triplo de candidatos, tá bom? Então, nos estados com até 20 deputados federais, o partido político lança até o dobro dos candidatos e a coligação lança até o triplo dos candidatos. É claro que, por vez, a prova vai constar. A coligação vai lançar 50% a mais de candidatos, tá certo? Tá. Se eu lancei 20 como partido político, se for a coligação, ela vai lançar 50% a mais, ou seja, os 20 mais 50% vai dar 30. Tá claro isso, gente? A mesma regra se aplica para deputado estadual, mas eu sempre considero o número de deputados federais. Como assim, professor? Sei lá, imagina que o estado tem 20 deputados federais, por exemplo, né? E eu não sei fazer aquela regrinha, tem uma regrinha simples, né, para fazer o número de deputado estadual. Eu não vou lembrar essa regra não, é uma regra de constitucional, né, essa regra de constitucional. Mas existe uma formulazinha que não está na Constituição, mas há uns bizus para você chegar no número de deputados estaduais a partir do número de deputado federal, não é? Existem esses bizus. Não sei se multiplica por 3, eu acho que multiplica por 3, mas enfim. Depois você vai procurar saber, eu acho que multiplica por 3 diminui de 24, não sei, não vou arriscar não. Mas o fato é que existe essa regrinha besta lá, que a doutrina muito bem coloca, nos livros de concurso você encontra com certeza essa regrinha simples para você chegar no número de deputado estadual a partir do número de deputados federais. Muito bem. Então imagina que tenha 20 deputados federais. Se o partido vai lançar candidato a deputado estadual, eu não vou dizer o número de deputados para não errar. Então, se o partido vai lançar deputado estadual, ele vai lançar o dobro de candidatos a deputado estadual, considerando o número de vagas. Então, se tem, sei lá, não vou dizer o número mais de deputado federal não, mas se tem 20 deputados estaduais, se tem 20 deputados estaduais, com certeza tem menos de 20 deputados federal. Pronto. Se tem 20 deputados estaduais, com certeza absoluta, tem menos de 20 deputados federais, não é? Beleza. Então, se o Estado tem, na sua Assembleia, 20 vagas para deputado estadual, ora, o partido vai poder lançar até 40 candidatos e a coligação até 60 candidatos a deputado estadual. Essa regra vale para vereador? Não. Para vereador é sempre essa regrinha aqui, tá bom? Vereador é sempre essa regra e essa regrinha aqui também se aplica para os locais onde haja mais de 20 deputados federais. Por exemplo, no Ceará tem 22 deputados federais. Então se aplica sempre aqui no Ceará essa regra aqui. São Paulo tem 70 deputados federais, então sempre aplica essa regra aqui. No Amapá, salvo engano, tem 8 ou 12 deputados federais, então aplica essa regra aqui. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado para você identificar na questão o número de deputados federais, tá bom? Se o partido não indica o número máximo, ele poderá requerer o registro dos remanescentes até 60 dias antes da eleição, como a gente já havia falado aqui, só para você ter, de fato, essa observação na sua lousa para você ler. Não adianta só você me escutar, me ver, me ouvir, você tem que ler o que está aí na sua lousa para que você consiga, somando todos esses artifícios, decorar com mais facilidade. Tá bom, meus amigos? É isso, um grande abraço.